9 sinais de que você pode ter tido vidas passadas. A ideia de que as pessoas nascem e renascem, que todos nós tivemos vidas passadas, remonta a pelo menos 3.000 anos atrás. Discussões sobre o assunto podem ser encontradas nas antigas tradições da Índia, Grécia e dos druidas celtas, e a reencarnação é um tema comum entre as filosofias da nova era. Aqueles que acreditam em reencarnação dizem que pistas sobre nossas vidas passadas podem ser encontradas em nossos sonhos, nossos corpos e nossas almas. Os seguintes fenômenos psicológicos, emocionais e físicos podem conter indícios de quem já fomos. 1. Déjà vu. A maioria de nós experimentou uma sensação repentina e surpreendente de que um evento que estamos vivenciando aconteceu exatamente dessa maneira antes. Embora cientistas e psiquiatras insistam que existem explicações neurológicas para esses fenômenos, outros acreditam que esses sentimentos estranhos podem ser memórias vagas e fugazes de vidas passadas. 2. Memórias incomuns. Uma menina tem lembranças de eventos da infância que seus pais sabem que nunca aconteceram. Essas memórias são uma fantasia de criança? Ou ela está se lembrando de algo que aconteceu com ela antes de ela nascer nesta vida? A memória humana está repleta de erros e incongruências. Então a pergunta é memória defeituosa ou lembrança de vidas passadas? Ao analisar essas memórias, procure detalhes como endereços ou pontos de referência que você possa pesquisar. Essas pistas do mundo real podem levar à iluminação de vidas passadas. 3. Sonhos e pesadelos. Memórias de vidas passadas também podem se manifestar como sonhos e pesadelos recorrentes, dizem os crentes. Sonhos de atividades mundanas ou comuns podem sugerir um local específico que você habitou durante uma vida passada. As pessoas que aparecem regularmente em seus sonhos podem ter tido um relacionamento especial com você em outra vida. Da mesma forma, os pesadelos podem ser reflexos de traumas de vidas passadas, que se apegaram ao nosso espírito e assombram nosso sono. 4. Medos e fobias. É benéfico para os humanos ter medo de coisas que são perigosas para nós, mas muitas pessoas sofrem de fobias que são completamente irracionais. Medo de água, pássaros, certos números, espelhos, plantas, cores específicas, e a lista continua. Para aqueles que acreditam em vidas passadas, esses medos podem ser herdados de uma vida anterior. O medo da água pode indicar traumas de vidas passadas, por exemplo. Talvez, em outra manifestação, você tenha encontrado seu fim se afogando. 5. Afinidade por culturas desconhecidas. Você provavelmente conhece uma pessoa que nasceu e cresceu no Brasil, mas é um europeu ardente, e não consegue pensar em outra coisa além de se vestir e representar o papel para a próxima feira renascentista. Alguns desses interesses podem ser simplesmente históricos. Mas eles também podem sugerir uma vida passada vivida em uma terra distante. Esses interesses podem ser explorados ainda mais por meio de viagens, linguagem, literatura e pesquisa acadêmica. 6. Paixões. Assim como as afinidades culturais, paixões fortes podem ser evidências de uma vida passada. Para esclarecer, este não é um simples interesse de um hobby em jardinagem ou fotografia, por exemplo. Quase todo mundo tem esses tipos de paixões. Para subir ao nível de ser um sinal de reencarnação, esses interesses têm que ser tão fortes, a ponto de serem quase irresistíveis. Pense no marceneiro que passa longas horas na loja todos os dias, ou no colecionador de mapas levado a encontrar todos os mapas de um único lugar. Esses tipos de comportamentos podem ser evidências de vidas vividas há muito tempo. 7. Hábitos incontroláveis. O lado obscuro das paixões são aqueles hábitos descontrolados e obsessões que tomam conta da vida das pessoas e podem até marginalizá-las na sociedade.
Os obsessivo-compulsivos e acumuladores se encaixam nessa categoria, um homem que tem que desligar e acender a luz 10 vezes antes de sair de um quarto, uma mulher que coleciona jornais em pilhas de 2 metros de altura por toda a casa, porque não consegue suportar livrar-se deles. Explicações psicológicas podem ser encontradas para esses hábitos descontrolados, mas aqueles que acreditam na reencarnação dizem que podem ter raízes em vidas passadas. 8. Dor inexplicável. Você tem dores que os médicos não conseguem identificar ou explicar medicamente. Você pode ser rotulado de hipocondríaco. Ou essas sensações podem ser manifestações de sofrimento que você suportou em uma existência anterior. Se a dor afetar suas atividades diárias, converse com um médico sobre isso, ou se você já fez isso sem sucesso, tente obter uma segunda opinião. 9. Marcas de nascença. Marcas de nascença têm sido apontadas como evidência de reencarnação. Um caso frequentemente citado foi estudado na década de 1960 por um psiquiatra da Universidade da Virgínia chamado Ian Stevenson. Um menino indiano afirmou se lembrar da vida de um homem chamado Marrão, que foi morto com uma espingarda disparada a queima-roupa. Este menino tinha uma série de marcas de nascença no centro do peito, que pareciam corresponder a um tiro de espingarda. Stevenson provou que havia um homem chamado Marrão, que foi morto por um tiro de espingarda no peito. Um relatório de autópsia registrou os ferimentos no peito do homem, que correspondiam diretamente às marcas de nascença do menino. Alguns argumentariam que isso era mera coincidência, mas para os crentes, era prova de reencarnação. Isso é real? Existem explicações médicas, psicológicas e sociais comprovadas para cada um dos fenômenos anteriores, e sua experiência com qualquer um deles não significa necessariamente que eles possam ser atribuídos a uma vida passada. Mas para quem acredita em reencarnação, essas experiências podem ser mais significativas.